Eu sou a história do meu pai. Eu sou o legado dele. Que quem tem o microfone na mão é tudo super-herói. Sim. Ai, vai sair uma capa, eu vou voar. Não. Tem dias que eu choro também, vou pro espelho. Eu costumo ir pro espelho, fico olhando pra mim mesmo e falo, ei, o que tá acontecendo? Por que você tá vacilante? Por que tá pensando em desistir? Cassiane pensou em desistir várias vezes. Porque eu sou humana igualzinho você. Você, de repente, tá chorando. Tá assistindo positivamente agora e fala, eu queria tanto estar positivamente e não estou. Mas aí tem o mais. E esse mais é exatamente o mais de Deus. Sabe? Nós não somos nada sem Ele. E é isso que eu tenho certeza na minha vida. Que é a Cassiane, como humana, pessoa, tem as minhas, sabe, as minhas debilidades naturais, que, sabe, ai meu Deus, eu acho que não vai dar, não vou conseguir. E olha, 40 anos, tá, gente? E ai, já pensei em parar de gravar. Aí Deus vai e usa alguém, usa a Karina. E começa, sabe, né? fala, meu Deus, eu ouvi aquela sua música, menina. Olha, hoje, eu falei assim, olha, eu vou aonde no Positivamente? Gente, vai lá me maquiar, vamos ressaltar minha beleza. Aí uma ovelha minha foi lá me maquiar pra eu vir aqui falar com você. Aí, olha que interessante. Eles são ovelhas lá da nossa igreja, a de Alfa, em São Paulo. E eu ouvi pela primeira vez um testemunho do marido dela que estava com ela. Olha que interessante. E é muito forte. Eu chorei com eles. Porque ele falou assim pra mim, olha, pastora, a senhora me curou. Aí eu falei, e ela maquiando, eu olhando pelo espelho, ele, a senhora me curou. A senhora me curou em janeiro do ano de 2020. Aí eu, não, 2021. Aí eu falei, Aí ele falou assim, não, no dia que seu pai faleceu. Aí eu lembrei, por quê? No dia que meu pai faleceu, eu estava dirigindo o culto das mulheres na igreja. Eu estava no altar, quando meu telefone tocou. Então eu desci para atender o telefone. Só que Deus havia me falado, eu creio que Deus fala, tá? Claro. Ele fala comigo. E ele fala comigo de uma forma muito muito direta. E quando eu sonho, o meu sonho acontece. Aí às vezes você tem medo de sonhar, às vezes eu fico, ai meu Deus, que pode ser? Mas sempre é uma revelação. Sempre. E 2 dias antes, isso foi 14 de janeiro, 2 dias antes, eu tive um sonho, era umas 8 horas da manhã, eu sentei na cama, aí meu marido olhou pra mim, eu já tava acordada, ele falou, o que foi? Eu falei, eu sonhei. Aí ele, eu falei, sim, com o meu pai. Aí ele falou, mas o que foi? Eu falei, Deus vai levar meu pai. E seu pai já estava doente? Estava internado. Aí ele tinha tido vários AVCs, ele estava realmente muito, muito debilitado. Mas a minha mãe tinha me falado na semana anterior que ele tinha melhorado, que o médico falou assim e tal. E aí no dia 12 de janeiro eu tive esse sonho e eu falei assim, Jairinho, Deus vai levar meu pai. Aí ele olhou pra mim, me abraçou, ele falou, filha, Deus nunca te deixa sem avisar. Eu falei, eu sei. Aí eu me sentei, esperei, aí orei. Conversei com Deus e liguei pra minha mãe, mas não falei do sonho, porque eu não tava ali pra agredi-la, né? E aí eu perguntei como é que ela tava, se ela tinha ido ver meu pai e como é que ele estava. Ela falou, olha, semana passada o médico falou que ele estava bem melhor, mas que ontem eu fui vê-lo e não estava muito bem. Eu falei, mãe, papai ainda está ali? Ela falou assim, filha, parecia que não. Ela falou pra mim. Aí eu virei, é difícil, mas eu virei pra ela e falei, mãe, será que nós não estamos sendo egoístas? Porque todos nós escrevemos uma história. E libera. Pede para o Senhor fazer a vontade dele e não a nossa. Aí minha mãe falou, eu entendi, filha. Eu falei assim, sim, mãe. Porque Deus ministra coisas na nossa vida e até nos dá revelações, sonhos. Então, vamos fazer porque você crê que Deus faz, não crê? Eu creio. Eu falei, claro que crê, porque eu aprendi com a senhora a crer. Aí ela falou assim, então, filha, vamos orar junto? Eu falei, vamos. Dia 12. Aí dia 14, como eu estava te falando, eu estava no culto. No meio do culto, quando estava uma das mulheres dando testemunho, meu telefone tocou. E o meu sonho do dia 12 era assim, olha. Primeiro eu vou falar o sonho. Eu olhava para o celular, eu contando para o Jairo, eu olhei para o celular e aparecia uma das minhas irmãs e falava assim, você já soube?
Aí eu falava o quê? Eu escrevia no sonho. Eu escrevia o quê? Ela, sobre o nosso pai. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Escrevendo pra ela. E ela disse assim, o papai descansou. Deus levou o papai. E aí eu acordava e contei pro Jairo. E aí, no dia 14, meu telefone tocou no meio do culto. Quando eu olhei, era minha irmã. A mesma que eu tinha visto no sonho. Então eu olhei Você já sabia que era... Eu já olhei pra minha vice, né, das mulheres, e falei pra ela, continua. E desci, entrei no camarim. Quando eu peguei o telefone, ela falou exatamente o que eu li. Nossa. Você já está sabendo? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, papai descansou. Deus levou papai. E aí eu acordava e contei pro Jairo. E aí, no dia 14, meu telefone tocou no meio do culto. Quando eu olhei, era minha irmã. A mesma que eu tinha visto no sonho. Então eu olhei Você já sabia que era... Eu já olhei pra minha vice, né, das mulheres, e falei pra ela, continua. E desci, entrei no camarim. Quando eu peguei o telefone, ela falou exatamente o que eu li. Nossa. Você já está sabendo? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, Deus levou papai, ele descansou. Aí eu sentei, eu falei assim, eu sabia, porque 2 dias antes eu tinha ligado para ela, mas não falei do sonho. Eu falei, Lili, vamos orar juntas, para que Deus faça a sua vontade, para que o nosso coração esteja preparado. E aí ela foi e falou assim, quando eu sentei, ela falou, Cássia, Deus falou algo com você? Eu falei, falou. Ela, por isso que você me ligou, não é? Eu falei, sim. E quando eu tava ali falando com ela e terminei, e já ia preparar para ir pro Rio também, eu desliguei o telefone, vieram outras mulheres que trabalham ali comigo, a igreja estava cheia. Elas vieram e falaram assim, aconteceu alguma coisa, a senhora saiu de repente? Aí eu falei assim, eu recebi a notícia que Deus levou meu pai. E aí eu já estava chorando. Aí elas falaram, não, fique em paz aqui, pastora, não precisa nem voltar pro culto. E eu disse, eu preciso voltar, Deus me deu uma palavra. Aí elas olharam assim, não, todo mundo vai entender. Mas aí eu falei, eu preciso voltar. Aí o Jairo tava numa reunião, ele saiu e falou, ele olhou pra mim, ele viu chorando, me abraçou. Aí eu falei, Jairo, o meu sonho. Aí ele falou assim, eu imaginei. Aí ele me abraçou. Então eu voltei pro púlpito. Aí você vai entender porque eu falei do casal que teve hoje lá em casa. Quando eu voltei pro púlpito, eu falei o que Deus colocou no meu coração. E eu falei o seguinte, que eu estava voltando ali para dizer para elas que eu saí para receber uma notícia muito triste. Meu coração estava muito triste, mas ao mesmo tempo muito tranquilo. Aí todo mundo parou, eu falei assim, eu acabo de receber a notícia que Deus levou meu pai. Aí começou aquele dentro da igreja. Aí eu falei, mas olhem para mim. Eu não perdi o meu pai para o inferno. Eu entreguei meu pai para Deus. E ele não morreu e sumirá. Porque eu sou o legado que ele deixou. A história dele continua em mim. Então, a memória dele sou eu. Vocês olham para mim e vê o que ele plantou. Então, o legado dele sou eu e minhas irmãs. Sim. Então, se você também já teve uma notícia como essa e te magoou e você começou a não entender por quê, entenda uma coisa, todos nós escrevemos uma história e o ponto final dela é Deus quem dá. Às vezes nós prorrogamos um pouco por egoísmo, mas quando a gente libera o melhor para aquela pessoa que a gente tanto ama, Deus faz. E aí eu contei, falei isso. Eu falei, ei, o legado do meu pai sou eu. Olha pra mim, eu tô aqui falando pra vocês. E outra, eu orei pra Deus curar o meu pai e restaurar. Porque ele teve vários AVCs e maltratou demais tanto o corpo quanto a parte neural, né? E eu falei assim, mas isso... O Senhor disse não e levou para ele. Mas isso não diminuiu a minha fé, porque eu continuo crendo que o meu Deus faz. Sim. E aí eu desci. Olha, isso fez 1 ano agora, em janeiro. Hoje, o esposo da menina que me maquiou, ele começou a falou assim, a senhora me curou em janeiro do ano passado, tal. Aí quando eu falei, como? Sim. Eu falei, como? Ele falou, porque eu não conseguia entender a morte do meu pai. Aí ela olhou pra mim e falou, pastora, nós estávamos novos na igreja e meu marido,
estava definhando, porque ele não conseguia aceitar, não conseguia entender. Quando a senhora falou daquele jeito, ele falou assim, pastora, a senhora falou assim, olha, o legado do meu pai, a história dele sou eu. Pastora, parecia que tirou um fardo de dentro da minha alma. E eu voltei a viver. Então, tem certos momentos da vida que, de repente, você aqui no Positivamente, você nem tem noção do poder que é alcançar uma vida e mudar o modo de pensar e libertar uma vida por causa de uma palavra. Eu poderia, assim, todo mundo entenderia eu não voltar pro culto? Sim. Ela perdeu o pai dela. Mas eu recebi essa palavra e eu falei, eu preciso compartilhar isso. E hoje, por mais que as mulheres, depois do culto, me mandando mensagens de sentimentos e tal, elas falaram, a senhora foi um exemplo para mim, porque eu já sairia correndo e não saberia o que fazer, mas a senhora voltou, deu uma palavra e fortaleceu a todas nós. Mas hoje eu ouvi alguém falar para mim, eu fui curado no meu sentimental, porque eu estava numa luta, sim, eu e Deus, porque eu não conseguia entender a perda do meu pai. Então, assim, eu creio que Deus faz, nos usa de uma forma tão tremenda e tão poderosa, e horas que você não imagina. Sim. E no momento de dor teu. Sim. É muito pessoal. Sim. Mas você só tem autoridade para falar dentro de um assunto quando passa por ele. Sim. Entende? Você acha que esse foi o momento mais difícil que você passou? A perda do meu pai? É. Dos mais recentes, sim. Porque meu pai é sabe aquela pessoa, tipo, faz amizade com todo... Eu falo assim, eu puxei... Meus pais são muito assim, faz amizade com todo mundo muito fácil. Sim. E, seu Deus. E, de repente, ver o meu pai definhando foi muito triste. Eu acho que foi mais triste vê-lo definhar do que o Senhor levar. Sim. Que era um símbolo de força, de alegria, de firmeza. Onde ele chegava, ele conquistava, sabe? E, de repente, ver o meu pai... Não era mais ele. Então, quando eu liberei, eu senti literalmente que Deus ia levá-lo. E aí ele me dá um sonho. E foi tão real, que eu tinha certeza. Então, assim, eu chorei pela dor. Por quê, Karina? Nós não fomos feitos para a separação. Nós fomos feitos, eu estou falando ser humano, sim, nós fomos feitos para, comunhão e relacionamento. Por isso, a gente sente tanto a separação. Dói. Você não consegue imaginar, eu não vou ver nunca mais? Dói. Mas, você tem que trazer o que tem de bom nessa separação. Eu tirei. Deus me fez ver. Eu sou a história do meu pai. Eu sou o legado dele.